Foque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa em Foque pela rádio Transforma.net. O nosso convidado especialíssimo de hoje é o Dr. Nelson Nisenbaum, que é médico, mora em São Paulo e é um ativista político muito importante. Bem-vindo, Dr. Nelson. Boa tarde, Lorelai. Boa tarde, doutor Henrique. Boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, uma honra poder estar com a vossa audiência. Muito obrigada, nós que agradecemos. Bom, doutor Nelson, Portugal já está vivendo a segunda onda. A Europa está vivendo a segunda onda da pandemia. E o Brasil? Como é que o Brasil está lidando com a pandemia e o pandemônio do governo? Como é que está? Bem, do ponto de vista do governo federal, a coisa continua basicamente exatamente como estava desde o começo, ou seja, o governo federal ignora a pandemia e parece que ele tem uma vocação natural de que a cada vez que existe algo de realmente útil, né? No caso, por exemplo, a vacina Coronavac, que parece que é a primeira vacina que vai ser aprovada, ou que vai se dar bem nos testes e ser aprovada para uso público, ele vai contra e tenta sabotar qualquer iniciativa. E aquilo que não funciona para a pandemia, ele promove, como remédios que não têm nenhuma comprovação científica, como cloroquina, ivermectina, nitazoxanida, corticoide, fala em tratamento precoce. Então, é uma situação absolutamente surreal a participação do governo federal. Os governos estaduais e municipais estão, sim, investindo em atitudes mais concretas, se apoiando mais na ciência, estimulando as pessoas a usarem máscara, a manterem distanciamento social, a manter os protocolos de isolamento em caso de contaminação. E isso, de alguma forma, contribuiu para que a nossa curva da epidemia não fosse tão dramática como foi em outros países, não atingisse proporcionalmente tantas pessoas. Por outro lado, é uma curva que, se a gente for comparar a curva brasileira com todas as outras, ela faz mais ou menos um padrão de inversão, né? Quando após a primeira onda, os países fizeram o lockdown e a curva caiu, foi justamente o momento que a nossa começou a subir, se manteve por um longo patamar, está se mantendo numa tendência de leve queda, mas numa situação de muitos meses de atuação do vírus, de contaminação, de internações e mortes, de modo que é um cenário assim de realmente doença crônica, né? E não mais de uma doença aguda. O vírus se endemizou no país inteiro e ele vai pipocando em pequenos focos e vai mantendo o nível da curva num nível evidentemente inaceitável. Em São Paulo, eu tenho um número de ontem, que é um dos estados que vamos dizer, tem a maior descendência da curva no momento. Nós ainda temos 3.000 pessoas internadas em terapia intensiva. Será que as pessoas têm ideia do que é 3.000 leitos de UTI no estado inteiro, ocupados com uma doença só, infecciosa e evitável? É um custo para a sociedade, um custo humano, sofrimento de famílias, sofrimentos pessoais, mortes, sequelas, que é um negócio absolutamente incalculável para o qual o governo federal não está dando a menor atenção. E quais são os números? Desculpa, diz, Lorelai. Eu queria emendar duas, porque, primeiro, a testagem no Brasil, há muito tempo foi denunciado que não era... os números não eram reais, que era um dos países que menos testavam. Então, a gente não tem exata dimensão do tamanho da pandemia no Brasil. Ainda não. E ainda há quem negue que há vírus, ainda há quem negue que esse problema existe. Então, como é que a gente sabe? Sim, que a verdade é que há nos números oficiais de infectados, de mortos. Que confiança é que se pode ter nisso? Que relação tem isso com a realidade? Olha, eu me guio muito pela taxa de mortalidade,
porque a taxa de mortalidade dessa doença, num consenso bem global, se a gente pegar todo mundo que teve contato com o vírus, tendo quadro clínico ou não, a mortalidade é de aproximadamente 0,8%. É a mortalidade líquida dessa doença. Então, se o Brasil hoje tem 161 mil mortos, pelo menos oficialmente reconhecidos, eu acredito que esteja na casa de 200, mas vamos trabalhar com números oficiais, a gente teria aproximadamente 20 milhões de brasileiros, no mínimo, que já tiveram contato com o vírus, o que equivale mais ou menos a 10% da população. Se esse número de 10% é verdadeiro, que seja entre 10% e 12%, 13%, nós vemos que o vírus ainda tem uma longa estrada a percorrer e que o Brasil ainda pode ficar muito tempo prisioneiro dessa situação e as pessoas sob essa ameaça. E de modo que podemos, então, se o vírus só pegou 10% ou 12% da população, o número de mortes pode se multiplicar ainda por 7 ou 8 vezes e atingimos a casa de 1 milhão de mortos, que seria uma catástrofe. Meu Deus. Então, doutor Nelson, bom, nós temos a dimensão aqui o povo português, mudando um pouco a premissa da pergunta, é um povo muito fácil de compreender as coisas e de aceitar certas... É mais disciplinado, digamos assim. Logo que começou a pandemia, as pessoas até voluntariamente foram para o isolamento, foram para a quarentena, as escolas fecharam em fevereiro, enfim. E a gente viu, por exemplo, aqui no Porto, nós ficamos semanas, mais de mês, sem casos, né? Então, o que atrapalhou muito foi o verão. Na verdade, a leva de turistas que chegou, que as pessoas estavam aí no modo férias, eu não estou preocupado, eu estou de férias, sem máscara, sem se preocupar com as normas vigentes no país e tudo, começaram a deixar a coisa correr frouxa. E aí, eu acredito que, se a gente for olhar o mapa de Portugal, pegou justamente os lugares que mais receberam turistas, né? Então, agora nós vamos, no hemisfério sul, entrar no período de verão. E as pessoas já estão lotando praias, e as pessoas já estão lotando bares. Como é que vai ser agora, então, no verão? Como é que isso vai acontecer? Olha, nós temos o potencial para uma segunda onda, para uma piora da primeira onda, que nunca acabou, na realidade, nunca acabou, muito grande. Né? Temos um potencial muito grande. Isso é muito preocupante o que está acontecendo. E realmente a gente vê agora o quanto o governo federal errou gravemente na estratégia do combate à doença, porque se tivéssemos feito um lockdown em março ou em abril, na pior das hipóteses, certamente não teríamos os números que temos hoje, teríamos, sem dúvidas, imagina só, se só no estado de São Paulo você tem 3 mil na UTI na data de ontem, imagina quantos milhares de leitos dia, talvez na casa de 1 milhão já de leito dia, já tivemos ocupado no Brasil. Se a gente tivesse economizado esse recurso e tivesse investido em testagem, né, que a gente até pudesse relaxar depois do lockdown, mas fazer testagem em massa para ir atrás do vírus e fazer os bloqueios de foco, nós teríamos um resultado muito melhor e já estaríamos bastante treinados para impedir um agravamento dessa onda que nunca acabou ou do surgimento de uma outra onda. Mas não, o governo federal não se preocupou com isso, teve uma atitude sempre negacionista, imitando a atitude do nosso correspondente norte-americano Trump, e hoje a gente teve, no único dia, lá nos Estados Unidos, mais casos do que a China inteira, do que toda a pandemia da China. Foi no único dia ontem nos Estados Unidos, 108 mil casos novos, uma coisa absolutamente bárbara, destruidora, e a gente realmente só tem a lamentar. Mas poderíamos ter feito isso. O problema é que, como disse, não fizemos absolutamente nada direito desde o começo. Era a gripezinha, né, no início? Essa coisa... A gripezinha, que não ia passar de 800 mortos. O Brasil está-se a aproximar dos números dos Estados Unidos da América.
Na realidade, em termos proporcionais à população, nós estamos praticamente pau a pau com os Estados Unidos. Talvez agora essa nova alta da curva americana está superando bastante o Brasil, né? Mas até pouco tempo atrás os dados foram exatamente proporcionais à população, fazendo um paralelismo impressionante em termos de proporção. Que políticas públicas é que estão a ser aplicadas para combater a pandemia e no Brasil? Políticas públicas estão muito mais por conta dos municípios e dos estados, que são campanhas informativas para o uso de máscara, para o distanciamento social, para a higiene das mãos, para não se permitir ou se evitar ao máximo as aglomerações, que não estão funcionando universalmente, mas, sem dúvida, fizeram algum efeito para que esse 1 milhão de mortos que eram previstos inicialmente não tenha sido atingido até o momento. Mas nós estamos muito longe de controlar a pandemia, ao passo que nós temos agora um agravamento brutal das condições na Europa e nos Estados Unidos. Nós não vemos o governo brasileiro falar, por exemplo, em qualquer tipo de barreira sanitária nos aeroportos. Os turistas estão podendo entrar no Brasil livremente, sem qualquer testagem, sem qualquer diagnóstico e sem qualquer restrição, o que certamente vai ajudar a complicar o quadro. Há dois tipos de políticas, são políticas de coerção. Aqui em Portugal, em princípio, amanhã irá ser decretado o estado de emergência, e os números portugueses não se comparam aos do Brasil, não é? Em termos proporcionais, vai ser decretado o estado de emergência e há medidas, é obrigatório o uso de máscara em todos os lugares, até nos espaços, em todos os espaços públicos, não só nos espaços fechados, mas até nas ruas, onde não seja possível manter um distanciamento razoável, já é proibido isso. Então, o ministro Pazuello, afinal de contas, ele próprio foi infectado, disse que tomou cloroquina e ficou bem. Aquilo foi uma farsa autêntica, o militar sujeitar-se a uma humilhação daquele género, um general sujeitar-se a uma humilhação daquele género. Ele está a levar a cabo alguma política pública de combate. Eu estou a referir-me àquilo que está a ser feito em Portugal. Há alguma coisa de semelhante no Brasil? Absolutamente não. Tirando a atuação de algumas prefeituras e estados, do ponto de vista de política federal, não. O Bolsonaro vai passear sem máscara, muitos assessores auxiliares dele, vários deles já pegaram. Teve a morte de um general de exército, pegou e morreu, não foi diretamente ligado ao Bolsonaro, mas já houve uma morte no alto comando militar. E teve o caso do Pazuello, que a gente não pode acreditar em absolutamente nada do que se diz sobre esse caso, porque desde o começo ele está bem, está bem, está bem. Depois de 2 dias de internação, disseram que ele teve alta, ele foi reinternado em outro hospital no mesmo dia, de modo que fica mais do que evidente de que ele não estava nada bem. Mantém-se os informes de que ele está bem, mas até agora ele não deu as caras, não se ouve a voz dele, não se vê a imagem dele. Claro que preza pela saúde dele, mas como o senhor bem ressaltou, doutor Henrique, é um vexame para um país ter um ministro da saúde nesse estágio do conhecimento sobre a doença que a gente já tem, com a experiência que a gente já tem, se contaminar e ficar mal a ponto de ter que ser internado no hospital. Me parece que já são 5 ou 6 dias de internação. E o risco à sua vida, né? Um cara se expor dessa forma, afinal de contas, ele não é só um militar, ele deve ser um pai de família, um filho de família, um irmão de família, ele é alguma coisa de alguém, além de ser um membro do governo. Mas é uma vergonha, uma coisa muito humilhante, uma coisa muito vexatória mesmo. Mas parece que a vergonha no Brasil já se tornou normalidade. O Brasil, aliás, como os Estados Unidos de Trump, são piada mundial, e eles parece que o tornarem-se objeto de piada já se tornou normalidade, e eles são indiferentes a isso tudo. Completamente indiferentes. Eu penso que
que existe uma matriz política por baixo de todo esse cenário, porque nós estamos sob um bombardeio, né, do que se chama de guerra híbrida há muitos anos no mundo, né? Esses fenômenos da eleição do Trump, do Brexit, da eleição do Bolsonaro no Brasil, a identidade de discursos entre Bolsonaro e Trump, esse tipo de atitude negacionista, desorganizando o conhecimento, desmoralizando a ciência, e fazendo aquilo que é quadrado virar redondo e o que é redondo virar quadrado. Essa é a regra de desorganização da comunicação induzida por esse sistema que acho que está subjacente a todos esses fenômenos, e que um dia vai ter que ser trazido a julgamento, porque eu acho que nunca a cultura ocidental foi tão ameaçada, foi tão bombardeada como está sendo agora. E o objetivo deles é justamente desfazer todas as relações, toda a complexa malha de relações de confiança entre as pessoas, que é o que constrói a sociedade. Ninguém constrói uma sociedade sem relações de confiança, sem vínculos de confiança. E a estratégia dessa gente que está por trás é destruir essas relações de confiança através da mudança da linguagem, da mudança do significado das palavras, né? Então, um exemplo que eu tenho dado muito é quando eu vejo jornalistas se referirem aos absurdos que o Trump fala, que o Bolsonaro falam, como polêmicas. Não são polêmicas. A polêmica é uma categoria intelectual, onde você tem um debate entre 2 ou 3 pontos de vista válidos, aceitáveis pela ciência, já verificados, né? A polêmica foi entre Bohr e Einstein, no debate sobre a mecânica quântica, sobre qual que era a interpretação da realidade. Aquilo foi um verdadeiro debate porque os 2 pontos de vista eram válidos, os 2 pontos de vista derivavam de construções teóricas muito sólidas, de dados experimentais muito sólidos. Então, isso é polêmica. Por exemplo, durante muitos meses, houve uma polêmica sobre o uso de determinadas medicações em pacientes graves da Covid-19. Por quê? Porque havia resultados conflitantes de experimentos pequenos e a gente ainda não tinha certeza qual era o resultado definitivo. Então, isso é uma polêmica. Agora, você dizer que alguém que venha com um discurso negacionista da ciência está fazendo polêmica, não, isso não é polêmica. Isso é só besterol. Isso é querer desqualificar de vez o debate e dizer que esse tipo de coisa é polêmica. Não é polêmica, né? Como não é polarização, a gente debater democracia com trumpismo, com bolsonarismo. Isso não é polarização. Polarização é a gente escolher, dentro dos critérios democráticos, caminhos diferentes a se seguir, né? Mas quando eu estou no campo democrático e vem alguém com campo antidemocrático, isso não é polarização. Isso é um enfrentamento. O problema é a população no meio cruzado, não é? Porque agora, por exemplo, com a história da vacina, a vacina e os outros deboches que vêm com tudo que vem da China, ou que seja, porque tomou uma dimensão política numa coisa que é de saúde pública, não é? Numa medida extremamente necessária que todo mundo está esperando, mesmo que a eficácia não seja 100%. Então, agora, quem paga por isso sempre é a população no meio desse embate, né? E agora, quem é que está sendo mais atingido no Brasil nesse momento de pandemia? Quem é que está sendo mais fortemente atingido? São alguma faixa etária em especial, alguma classe econômica em especial? O que é que os... Eu penso que todas as classes estão sendo atingidas, porque eu tenho ouvido, por exemplo, no meu meio, que considero classe média, tenho tido muitos informes de pessoas próximas a mim, de pacientes que têm se contaminado ultimamente. Eu acho que todas as classes estão sendo. Eu não tenho um retrato do momento. O retrato da média desses meses, né, é que o vírus bateu pesado nas periferias, nas populações pobres, nas populações negras, né, e nas populações de mais baixa escolaridade. Então, existe uma proporção. Quanto mais baixa a escolaridade, maior o risco de ter a doença. Os negros estão sob maior risco, os periféricos estão sob maior risco, as favelas, as periferias das grandes cidades. Esse é o retrato da pandemia até o momento. O retrato do momento exato agora
Eu não sei se isso se modificou nos últimos 30 a 60 dias. Não sei se modificou. Provavelmente não. E era até esperado, porque quanto menor a escolaridade, o grau ou o nível de informação, não é mais fácil as pessoas caírem nesses contos, nesse discurso fácil, inclusive de Silas Malafaia, entre outros, né? Esses pastores neopentecostais que vendem o feijão mágico, que vendem a cura. E gostávamos de saber em que medida é que as igrejas evangélicas e neopentecostais tornam difícil a aplicação de medidas e e são contrárias a um discurso científico a tomar medidas sanitárias efetivas de proteção da população. E elas, em que medida é que elas impedem essas igrejas evangélicas, sobretudo as neopentecostais, em que medida é que eles bloqueiam o acesso da população, né, Henrique? Porque sim, se o pastor manda e ele é a voz de Deus na terra, vai falar o quê? Exatamente. Nós estamos pagando um preço muito alto por não termos tido, nos últimos 30, 40 anos no Brasil, um sistema de educação que formasse mentes críticas, mentes pensantes. Então, nós estamos pagando esse preço. E a gente vê que não é um problema só nosso, né? Mesmo em países que têm sistemas educacionais um pouco melhores, por exemplo, a Suécia, né? A Suécia é uma vergonha em termos de resultado de como lidar com essa pandemia. É um povo educadíssimo, é um povo culto. A gente vê, isso foi por parece que nenhuma sociedade... Isso foi por a Suécia foi por uma opção pretensamente científica, que entendeu que seria possível combater a pandemia através da imunidade de grupo. Não é? Mas no caso brasileiro trata-se de uma negação. Ali foi uma opção com alguma base científica frágil, muito frágil, e veio-se a ver que afinal de contas foi um caos, instalou o caos na Suécia. Mas aí no Brasil não é tanto isso, não é por aquilo que me parece, não é propriamente uma opção com alguma base científica, é uma opção com base na irracionalidade, na fé. Eu penso que no caso brasileiro existe uma opção pela perversidade mesmo, né? Porque o presidente Bolsonaro ele é uma pessoa perversa, ele é uma pessoa de má índole, né? E talvez ele até tenha o conhecimento científico suficiente, a capacidade de compreender a dimensão da doença, mas por uma opção perversa, ele quer realmente que a coisa se espalhe, porque a economia dele, do Paulo Guedes, tem interesse nessa mortalidade do Covid, porque essa mortalidade do Covid mata 80% dos mortos são aposentados. Ah, sim, claro. Então, eles têm interesse econômico nessa mortalidade. E eles são perversos, eu não tenho a menor dúvida de que eles fazem esse cálculo. É uma escolha. E a gente já sabe que mais de 80 mil famílias brasileiras perderam seu esteio. Caramba. Mas isso é criminoso, é uma política e não tem havido a criminalização desses comportamentos, nomeadamente do Bolsonaro. Ouviu-se falar em tempos de processos de crime contra o Bolsonaro, porque no fundo é o espalhar da pandemia. Aquilo que ele fez foi disseminar a pandemia, não é? Ele estava infectado e mesmo assim, e sabia os riscos da pandemia, e mesmo assim aquilo que ele fez foi disseminar a pandemia. E não há processos de crime contra ele e contra os seguidores dele, contra os indivíduos que no fundo são a sua base de sustentação. Não há processos de crime, ou se há, o que é que resultou desses processos de crime? Esses processos estão em andamento, né? Ainda não tem nenhum julgado sobre a conduta dos seguidores dele, dos blogueiros que apoiam ele, de alguns segmentos de imprensa de extrema-direita. Isso tudo ainda está em investigação. O máximo que se tem foram buscas e apreensão de materiais e tornozeleira eletrônica em algumas pessoas, mas isso ainda está sendo investigado.
Mas sobre o comportamento do Bolsonaro, ele é um criminoso, ele é um serial killer, ele é um criminoso perverso. Sim, E eu sim, fico isso indignado como é que a só não é óbvio. sociedade ainda não identificou isso, como que ele ainda não foi denunciado em tribunais, enfim, né? É inacreditável o que está acontecendo no Brasil, inacreditável. Eu costumo dizer o seguinte, doutor Henrique, e Lorelai, se nós tivéssemos uma máquina do tempo, né, voltássemos para 2010, né, encontrássemos as pessoas com quem nos relacionamos e disséssemos assim, olha, em 2020 o Brasil vai estar assim, 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 a gente contasse tudo que está acontecendo hoje. O que as pessoas diriam para a gente? Você está completamente maluco. Isso não é possível. É uma distopia total. Não é possível que tudo isso que há 10 anos atrás nós acharíamos absolutamente impossível, inviável, impensável, inimaginável, está aqui acontecendo aos nossos pés. E a sociedade não se mobiliza para remover esse perverso, esse criminoso do poder. A nossa esquerda não está um pouco parada demais, não? Eu acho que nós estamos no momento, no Brasil, eu me coloco no Brasil como brasileira e com interesses pessoais, né, lógico, evidente, parece que a gente fica meio atordoado e a gente só reage meio que letargicamente e é tão pouco, a gente não... Outros países vão à rua, vão brigar e tudo. Eu sei que o momento é de pandemia, mas o Chile foi para a rua, a Argentina foi para a rua. O que há com o Brasil? A Bolívia foi para a rua. O Brasil foi queimar máscara. Eu sempre me referi ao Brasil, já há uns 25 ou 30 anos que eu uso essa expressão, né? De que o Brasil é um país que nunca esquenta a ponto de pegar fogo e nunca esfria a ponto de ficar duro. Essa coisa morna, fica sempre no meio do caminho, né? Nunca levanta uma fervura e também não congela. É isso, né? É isso. Eu acho que o povo brasileiro, em consenso geral, com exceção de alguns segmentos, tem essa coisa meio submissa mesmo, essa coisa desesperançosa, esse complexo de inferioridade, essa herança escravagista, essa herança de dominação externa, né? A gente não conseguiu sair disso, né? Nós ainda somos, na visão de alguns psicanalistas, nós ainda somos um país muito melancólico, né? Um país muito melancólico, que não consegue... não? Um pouco eu acho que como a religião ainda é muito importante, muito influente e muito... ela basicamente... Era-se tudo da religião, era-se tudo de Deus e dos pastores. Eu acho, Henrique, que é um pouco assim. Deus que é assim. Ele sabe o que ele está fazendo, então a gente... Eu vejo muito isso nos grupos, as pessoas comentando. Não, uma hora Deus resolve, uma hora é porque é vontade de Deus, não cai uma folha. Assim. Nós ainda temos muito esse discurso, não é? Eu acho que isso baseia a relação do Brasil com essa... Mas o que me intriga é a ausência da ação de quem se opõe a este governo de indignidade, este governo criminoso de Bolsonaro. Como é que gente que, afinal de contas, tem informação, sabe como é que as coisas se passam, tem uma formação científica e parece que não faz nada. Eu penso assim, os segmentos mais informados, como nós aqui e tantos outros ativistas que a gente tem hoje, nós estamos fazendo a nossa parte, mas nós estamos tendo uma dificuldade enorme de mobilizar as massas, de fazer essas mensagens chegarem em outros segmentos da população para eles entenderem o que de fato está acontecendo e se sentirem não só no direito, mas na obrigação de também se manifestarem, de sair às ruas e se colocar contra esse sistema que está aí.
Mas os líderes, não estamos conseguindo chegar nas massas. Os líderes, eu estou a pensar nos líderes, né? Em Lula, em Haddad, Dilma e outros, tantos outros, Boulos, tantos outros que deviam apelar a manifestações de massa. Afinal de contas, o que é que se passa? Aquilo que nós vemos, aquilo que nós apreciamos, pelo menos aqui do exterior, aqui de Portugal, a visão que temos é que a oposição brasileira está completamente apática. Sim, está muito apática. Eu acho que talvez uma parte, assim, já existe hoje uma boa massa de bolsonaristas arrependidos, e eu acho que eles ainda estão na fase de digestão desse arrependimento, então eles estão por esse motivo, exatamente, vivendo um certo luto, né? Existe o povo que votou em branco nulo, não quis votar, que também deve estar um pouco envergonhado e também se achava, né, artificialmente que havia um cenário desesperador, de que aquela coisa de PT quebrou o Brasil, que o Brasil está quebrado, e estão vendo que agora esse governo que eles permitiram que fosse eleito não está conseguindo fazer o Brasil andar, está muito decepcionado, né? E tem outros segmentos grandes da população que nunca realmente se mobilizaram e tem, enfim, tem vários tipos de comportamento, mas realmente nada está atingindo as massas e penso que as verdadeiras boas e grandes lideranças que a gente tem não estão chamando o povo às ruas para depois não serem responsabilizados pela questão da epidemia. Eu acho que isso realmente está atrapalhando bastante. Talvez o fator vírus responda aí pelo menos por 50% desse medo que o povo está tendo de ir para as ruas, ou medo que as grandes lideranças estão tendo para chamar o povo para a rua, né? Infelizmente, o vírus chegou, aliás, chegou tardiamente no Brasil, porque já acontecia na Europa. O Brasil podia ter reagido, podia ter formado barreiras, podia ter feito, e o efeito seria muito menor, não é? Enfim, mas o que ocorre é que a gente continua sempre a reboque, não é? A gente não toma, não entra como protagonista nessa briga, porque o vírus chegou, essa praga já estava, não é? Então, juntou o inútil ao desagradável e desastroso, né? Completamente. E a absoluta falta de liderança do governo federal. Sim, total. Mas não podemos... Há uma falta de liderança do governo federal, mas também há uma falta de liderança na oposição nacional. Sim, sem dúvida, sem dúvida. A oposição está desorganizada e está sem saber o que fazer. No meu entendimento, doutor Henrique e Lorelai, pelo seguinte, lembra que eu falei há vários minutos atrás sobre a mudança da linguagem, né? Esse sistema político que se impôs agora, ele mudou completamente o significado das palavras, ele inverteu valores, botou tudo de cabeça para baixo. E eu penso que a oposição ainda não conseguiu se organizar no discurso, para ter um discurso para se contrapor a esse sistema de valores invertidos, de significados invertidos, onde você já não tem, onde eles tentam destruir qualquer referência à verdade. Tudo que a gente... O Brasil da Terra plana, sistema, né? Exatamente, a Terra plana é um exemplo disso, a cloroquina... outro exemplo, cloroquina, né? para EMA, tudo isso. Isso está... Só um minutinho, Henrique. É tanto absurdo que eu acho que as pessoas ainda ficam tentando reagir a cada cacetada que vem. Eu acho que as pessoas ainda ficam um pouco atordoadas, mas é preciso que a gente saiba que isso é o modus operandi dessa trupe que tomou o poder, e que a gente tem que ir apesar disso, não é? Apesar deles, a gente tem que salvar o Brasil, que está sendo vilipendiado a cada dia. O Brasil, é que o Bolsonaro diz que o Brasil acima de tudo, mas o Brasil, e ele justifica
justifica a ausência de políticas de proteção sanitária contra a pandemia com a necessidade de manter o funcionamento da economia. Mas a economia está completamente afundada e a oposição não demonstra isto. Repare-se que o afundamento da economia está demonstrado pela cotação do real em relação ao dólar e ao euro. Repare-se que no tempo do Lula, um dólar valia real e meio. E agora um dólar vale 5 reais ou 6 reais. Quase 7, Henrique. Quase 7 já? Quase 7. Um dólar vale... o turismo. Né? O euro também está quase 7, o dólar é um pouco abaixo. O dólar quase 7. Isso é o caos absoluto e é a demonstração total da falência da política económica do governo de Bolsonaro. E a esquerda não aproveita, porque isso é verdade, é curioso que o Trump também se valeu dos números da economia americana. Nomeadamente, ele dizia, nós vamos América grande novamente e vamos derrotar a China, E nunca, como nestes 4 anos, o déficit comercial com a China foi tão grande dos Estados Unidos. O problema no Brasil está a ser exatamente igual. Nunca as coisas estiveram tão más e os déficits comerciais, nomeadamente com a China, foram tão grandes. Então, não há... E a imprensa fazendo um papel ridículo também, que agora chegaram a ensinar a fazer receitas alternativas ao arroz, não é? Quer dizer, não se combate o preço alto da comida, se dá alternativa. Não há oposição que através de uma comunicação simples, isto é tão simples de dizer, olha, o estado da economia afere-se pela cotação do real. O real nunca esteve tão desvalorizado como agora. Isso é a prova mais que provada que a política económica do Bolsonaro é uma desgraça e que o não combater a pandemia para salvar a economia produziu exatamente o efeito contrário. Isso não é dito, não... Então, o que a imprensa vem fazendo... Eu ouço muito a imprensa brasileira, ouço vários comentaristas, leio muita coisa. Realmente, a minha interação com a imprensa brasileira é muito grande, né? O que eu vejo é uma persistência da imprensa em querer fazer análise política de um cenário sobre o qual só pode ser feita análise criminológica e psiquiátrica. Não há análise política a se fazer do governo Bolsonaro. Só há análise criminológica e psiquiátrica, só. A imprensa, e a imprensa insiste em ficar fazendo análise política. Em última análise, a imprensa ajuda a manter o status quo, não é? Ela ajuda. Sem dúvida. Ela podia muito esse é o papel da imprensa que está mais ou menos dependente do Bolsonaro. Mas e o papel da oposição? Não se pode apenas falar da imprensa, tem que se falar e o papel da oposição. Não é criminalizar as práticas do Bolsonaro e do seu governo. O grande problema do político do Brasil hoje é uma coisa chamada centrão. Eu vejo assim, existe muita movimentação política, existe muita oposição, sim, no Congresso. O governo sofreu diversas derrotas no Congresso, diversas derrotas no Judiciário e ainda sofrerá muitas, mas esse Congresso que está aí, ele é conservador, ele não quer uma revolução política nesse momento, ele quer o mandato do Bolsonaro até o fim, para que ele tenha estabilidade política para poder colocar a sua própria agenda, que é a agenda do Rodrigo Maia, agenda de reformas econômicas, de privatizações, de retirada de direitos, é isso que eles querem. Então, eles basta não estão dizer querendo... que o Rodrigo Maia está sentado em mais de 50 pedidos de impeachment, né? Tem mais de 50 pedidos e que ele não vê motivo para botar em então, assim, do ponto de vista de oposição puramente política, ou seja, de rejeitar medidas, decretos, leis, etc. e tal, o Congresso está funcionando razoavelmente bem. Só que a necessidade do momento não é fazer combate político, é fazer combate criminológico.
Claro. É interditar o presidente da República. Essa é a necessidade do momento. Mas havia um movimento nessa direção. O que aconteceu com isso? Foi noticiado, inclusive chegou aqui na Europa, que iriam tentar fazer a interdição do Bolsonaro. Eu até cheguei a comemorar isso. Falei, opa, até que enfim alguma coisa, não é? Não, eu acho que isso é um absurdo. A interdição, sinceramente, pessoalmente, não estou aqui para mostrar a minha opinião, mas parece que isso é um absurdo. Agora, a criminalização por espalhar doença, e responsável por espalhar doença, isso é que eu não tenho a mínima. Num país decente, o Bolsonaro já estava julgado porque é público e notório o comportamento dele, ele já estava julgado e condenado por espalhar a pandemia. E isso não se... Agora, e o pior de tudo é que o Bolsonaro tem dentro da classe médica um segmento muito representativo que o apoia, e dentro das instituições médicas também um segmento significativo que o apoia. O Conselho Federal de Medicina, por exemplo, os conselhos regionais de medicina, não se contrapõem claramente às políticas dele. É um negócio impressionante. Eu estou chocado. Hoje eu tenho uma vergonha profunda da minha categoria profissional. Mas isso também não vai contra os juramentos médicos, contra o juramento de Hipócrates que todos os médicos fazem. Vai contra tudo, né? Mas como a saúde e agora há pouco, esse sistema político botou tudo de cabeça para baixo, né? E qualquer leitura que se faça hoje do Código de Ética das legislações, ele é totalmente invertido, ele é jogado fora, ele é tido como inválido, né? Então, as coisas não andam, como eu falei, vai faltar um trabalho de um grande sociólogo, de um grande antropólogo, de um grande teórico político, para que a gente consiga construir no campo da linguagem uma contraposição adequada a tudo isso. Ou vai ser isso, ou a coisa pode, no futuro, degradar para, eventualmente, ações até violentas, como é que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. Doutor Nelson, e alguma... já finalizando, a gente já está se estendendo bastante, e eu queria saber do senhor que cenários o senhor consegue vislumbrar. Há alguma saída? Há alguma esperança? Olha, eu acho que o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, e vai na esteira do que aconteceu na Argentina, que aconteceu na Bolívia, que está acontecendo no Chile, eu acho que isso nos dá uma esperança, ou seja, é possível, através da base popular e do sistema democrático, a gente ter uma reação a tudo isso e, no médio prazo, conseguir mudar alguma coisa. Eu realmente espero que o Brasil siga essa trilha de responder a tudo isso pelas vias democráticas, pela via do voto, pela via das manifestações, pelo uso correto e bom das redes sociais. E como nós já temos, então, 4 pontos de apoio aí, eu acredito que a gente pode ter esperança nessa mudança vindo por parte da população na base do voto. Acho que as eleições municipais, agora do Brasil, nos darão um retrato momentâneo da coisa. Eu penso que essa onda redemocratizante da América do Sul e da América do Norte demora ainda também para chegar no Brasil, mas acho que realmente daqui a 2 anos, se o Brasil se espelhar nesses exemplos, espero que faça isso, a gente consiga começar a mudar um pouco esse cenário. Bem, e vamos terminando então com essa manifestação de esperança por parte do Dr. Nelson e desejamos e tenhamos esperança que isso aconteça e que o Brasil se consiga livrar desses criminosos psicopatas que neste momento ocupam o poder e passar a ser um país decente. É uma questão de decência. É uma questão de decência. Sem dúvida, sem dúvida. Queremos que o Brasil volte a ser um país de alegria, de esperança, de perspectiva, de futuro. Vai dar trabalho, mas com esses acontecimentos recentes dos outros países, eu fiquei um pouquinho mais esperançoso, sim.
que isso possa acontecer. Muito obrigado, Dr. Nelson. Então, foi um prazer voltar a estar consigo. Esperamos não demorar muito também a voltar a estar consigo, falando nomeadamente do Brasil. Então, sempre um imenso prazer estar com vocês. Eu fico muito honrado de estar aqui com vocês e com a tua prestigiosa audiência, e estou à disposição sempre que vocês quiserem. Muito obrigada, Dr. Nelson. Queremos agradecer por suas palavras e por a injeção de otimismo ao final. E agradecemos especialmente a você que nos assiste, nos dá o prazer de nos seguir, de compartilhar esse conteúdo nas redes sociais, disseminando essas palavras para todo mundo que se interessa pela informação de qualidade. Muito obrigada e até o próximo programa em Foco. Em Foco. A lusofonia em foco.